Bora lá, bora lá. Domingueira, né? Domingueira de paz, né? É isso, não. Não, já tá, esse vídeo já começou no clima do quadrinho, já tá naquele clima. Exatamente, aqui. Bora lá. 1, 2, 3 e... Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Papuzine. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Felipe e o Thiago. E aí, Felipe? Como é que estamos? E aí? Tranquilão, né? Alegria lá em cima. Alegria, energia Alta aqui, astral. ó, lá em cima. Alta astral. E aí, Thiago? E aí, beleza? Não, mas assim, depois de ler Beleza. um gibizinho desse aqui, dá pra Aí, ficar pô, felizão, né? Acabei de mandar o meu pro PC. Verdade. Eu emprestei pro Felipe, ele já devolveu aqui. Pensei que o cara não ia devolver. Sacanagem. Devolveu E já veio aqui, ó. Já veio, ó. combinado. Eu vou até mostrar. Eu vou mostrar que aí não tem como fugir, hein? A gente vai ter que gravar esse vídeo. Já vou mostrar aqui, ó. Outro que o Felipe. Esse aqui, no caso, o Felipe me emprestou. Sim. Então vocês podem esperar aí vídeo em breve também. Olha Mas a hoje. confiança, não. Sente a confiança. Sente a É confiança. claro, bicho. Pesado. Tominho eu tenho certeza que vai ser bom, mano. Bora lá. Hoje a gente vai falar sobre Mau Caminho, do Simon Hanselmann. Esse lançamento da Editora Veneta. Com certeza, porra, um dos melhores do ano aí, cara. Gibizaço. E bora lá, né? Vamos começar aqui. Tem um trilhão de coisas pra falar sobre esse quadrinho. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Caras, Mau Caminho. Esse aqui é o mais recente, né, dessa série do Simon Hanselmann, do Meg, Moggin and O, certo? É o Bad Getaway, que foi Bad lançado Getaway. pela Fantagraphics, assim como os outros álbuns, né? Quero falar um pouquinho só sobre o Simon Hanselmann, mas fique à vontade aí também para interromper, a gente conversa sobre. Ele é quadrinista australiano, né? Nasceu mais especificamente na Tasmânia. E depois ele se mudou para Londres, se não me engano, em 2011, né, quando ele começou realmente a produzir essa série de quadrinhos, começou a publicar no Tumblr, né? E aí nessa época começou a fazer meio que um burburinho assim, né, na internet, né? Muita gente lendo e tal, curtindo os quadrinhos dele. E eu acho que foi mais ou menos nessa mesma época também que a Vice entrou em contato com ele para publicar semanalmente tiras. E aí foi isso, né? Só foi crescendo até o ponto da Fantagraphics começar a lançar os álbuns, né? Já tem, além desse, 3 outros álbuns lançados. O primeiro foi o Mega Hex, certo? Aí depois foi o... One More Year. Logo depois foi o One More Year ou Amsterdã? One More Year, depois Amsterdã. Depois o Amsterdã, é isso. E aí, por último, é esse aqui, né? O Mau Caminho, lançado nesse formato... Putz, é muito bonito, né, cara? Formato Ficou legal, de né? luxo aí. É A gigantesco, Veneta... né? Eu acho que é o mesmo esquema, né? Da Fantagraphics. Parece ser realmente o mesmo formato e tal. Inclusive, de formato, né? Eu acho que é o primeiro dos quadrinhos dele que é desse tamanho grande, assim mesmo, né? Do esquema do mesmo jeito que ele desenha, assim, né? Do mesmo formato. Caras, o que vocês acharam do quadrinho pra gente começar aí esse papo? Cara, eu acho que vale falar que quando eu comecei a ler, tipo, os primeiros dele lá atrás, Sim. de primeira, assim, teve umas vezes que eu simplesmente cheguei em alguns pontos e eu parei, porque eu falei, cara, eu não tô entendendo isso aqui, não tinha clicado comigo, entendeu? A loucura que era. Porque eu acho que era um negócio muito mais inconsequente, assim, sabe? Tipo, é só a loucura mesmo do pessoal drogadão mesmo, vindo aquela vida sujona e tal. E era engraçado, tal, mas teve umas histórias que eu falei assim, não, peraí. Isso aqui, Chega. eu ainda não peguei aí no jeito. Mas aí quando chegou nesse volume do Bad Getaway aí, do Mau Caminho, foi aí que clicou pra mim, tipo, entrou, tá ligado? Porque eu acho que ele começou a aprofundar um pouco mais nos personagens, né? Tipo, além dessa coisa, tipo, de só ficar indo de uma droga pra outra, de uma situação bizarra pra outra e tal. Aí foi a hora que eu entendi mesmo, assim, e pra mim clicou realmente. Inclusive... Fala aí. Rapidinho, Thiago, antes de tu falar. Inclusive é bom explicar, né? Esse aqui é o 4º álbum lançado. E aí eu, inclusive, fiquei pensando assim no início, pô, mas e aí? A gente vai começar a ler aqui no Brasil a partir desse? Que coisa confusa, sabe? A gente não vai pegar o bonde andando e não entender algumas coisas. E na verdade não, né? Porque assim, as outras histórias é meio que... Algumas coisas aconteceram, sim. Mas é bem simples, né? Inclusive tem aqui no início um resumo. Esse álbum aqui, ele vai... exato. Ele começa a partir do que terminou o Mega Hex, né? Se não me engano. Que é quando a coruja vai embora, termina o One More Year, né?
Na verdade, eles foram pra Amsterdã, tem o que eles foram pra Amsterdã, que é antes desse. Antes, E aí a Coruja vazou, e aí é até interessante, porque é o primeiro álbum dele lançado no Brasil, e é um álbum inteiro sem o Coruja, tá ligado? Não Coruja, tem a Coruja que é um dos principais personagens, né? Exato, eu achei bem O Amoria é o segundo ou o terceiro? O Amoria é o segundo. É que assim, teve vários zines antes. Então eu continuo confuso, mas enfim, fala. Teve vários zines, uma porrada de zines antes. Aí tem o Mega Rex, aí tem o Amoria, aí tem o de Amsterdã e tem esse. E aí, entre esses, tem uma porrada de outros flops, né? Tipo, zines mesmo, assim, sabe? Mas esse aí, ele para na parte que o Al ficou de saco cheio, que inclusive, acho que vale dizer, é uma das histórias que naqueles anos antes que eu tentei ler, foi o que me fez parar. Eu falei, caramba, velho, não é possível. Bizarra, né? Ele é abusado sexualmente, né? Que é a história do aniversário do Coruja, tá ligado? Pelos amigos, né? Exatamente, É pelo lobisomem, certo? É pelo Jones. Pelo lobisomem Jones, que agora a gente tá chamando pelos nomes em português, né? Lobisomem Jones. Vocês se acostumaram a ler em inglês, né? Eu que tô lendo em inglês agora. Eu li o Mau Caminho, aí agora eu tô lendo os outros. Mas enfim, e só pra dizer que não tem problema nenhum. Dá pra começar por aqui, você entende a história e você já pega, na verdade, os personagens de um jeito mais profundo em relação aos anteriores, né? Os álbuns anteriores, as histórias anteriores. Porque eu não tinha essa noção, eu tô lendo agora os anteriores, as histórias antes dessa, mas dá pra perceber, como o Felipe já tinha comentado, que era algo mais despretensioso ainda, sabe? Ainda é engraçado aqui, é muito engraçado na verdade, é muito engraçado isso aqui, mas ao mesmo tempo tem uma dose ali de drama, sabe? As histórias são mais intensas, a gente vai vendo o background, por exemplo, da Meg, e é triste, né? Tem um tiquinho de tristeza ali também. Não, é muito triste, velho. Sim. Pois é. O formato Fala aí. Desses álbuns anteriores eu acho que é bastante semelhante a esse, né? Porque assim, não é que cada álbum tenha uma grande história, né? Um grande enredo com começo, meio e fim. É meio que algumas sketches separadas, assim, unidas, óbvio, por conta dos personagens, né? Eles moram juntos. Então, igual o Felipe comentou, é um negócio bem solto. Mas não quer dizer que não tem uma continuidade, porque coisas acontecem. Exato. Coisas mudam e os personagens, aqueles status que eles terem mudado, continuam até a série continuar. Sim, exato. Só que eu acho que nesse daqui, no Mau Caminho, eu acho que essa narrativa assim é mais clara, né? Porque eles começam, não que os álbuns anteriores não sejam assim, mas aqui os personagens começam de um jeito e eles passam por umas mudanças acho que mais profundas do que nos álbuns anteriores, né? Então, não sei se caso saísse, sei lá, o Mega Rex, por exemplo, primeiro, eu não sei se ia chamar tanta atenção em relação à história, assim, porque a arte, tipo, o cara desenha bem e tal, ele sabe fazer piada, mas eu não sei se como história esses outros álbuns iriam chamar a atenção pra quem nunca viu nada do Hanselman, né? Acho que foi uma escolha boa. A arte tá bem melhor, né? Em relação às histórias anteriores, assim. Pelo menos eu tô lendo o Mega Rex agora, sabe? Eu achei diferente, sabe? Eu achei bem diferente, assim, em relação ao Mega Rex. Eu acho que só cresceu mesmo o traço dele, tá ligado? Sim, exato. Porque eu achava uma das coisas que me chamou a atenção, a primeira vez que eu li, que eu fui atrás, foi o desenho. Que eu achava, tipo, simplão, aquele desenho. Ele usa. Como que é o nome disso? Corante de comida pra pintar. Corante de comida, é engraçado, sabe o que é engraçado? Que o pessoal fica perguntando nas entrevistas pra ele, pô, por que essa escolha artística e tal? Aí ele só fala, não, é porque é mais barato. Mas eu achava bonitinho o desenho e tal. E tinha esse lance, né? Eu também acho, sim. Da diferença da história com o desenho parecer bonitinho, né? Parecer fofinho. Mas eu concordo com o Thiago que ele falou, tipo, pra você começar lançando o primeiro trampo dele, tipo, ia ter que demorar muito pra esquentar pra lançar o último, tá ligado? E aí, assim, acho que foi acertado, tipo, da Veneta lançar a partir desse. E aí, se tiver interesse, eles lançam os anteriores. E tomara que lance, né, inclusive. Tanto que agora a Fantagraphics vai lançar, né, uma versão bonitaça, assim, bem bonita, com os zines dele, né? Tipo, reunindo todos os sai zines. Agora, né? Acho que no final do ano mesmo. Vai sair agora,
Pô, legal, Felipe, tu vai me emprestar, obrigado. Gente, mas a gente tá falando aqui sobre um monte de coisa porque a gente tá claramente empolgado, mas assim, ele não tá nem explicando, né, exatamente, assim... Vocês têm alguma... Por exemplo, do início aqui dessa história, a gente falou da coruja, por exemplo, começa a história sabendo que esse personagem, coruja, saiu de casa, eles moram todos juntos, né, a Meg... Mog, é um casal de namorados. A Meg que é uma bruxa. É um casal de namorados. A Meg, que é essa bruxa verde aqui. O Mog, que é um gato. Ela namora com um gato. Gato normal, só é falante. Um gato normal, só que fala, né? O Jones, que é um lobisomem, né? Exato, que é um lobisomem que vira lobisomem enquanto ele tá chapado, só que 99% da vida dele ele tá no formato de lobisomem porque ele tá chapado. Exato. Que tem 2 filhos, né? O Al, que é a coruja, né? Ele tem 2 filhos, é o Diesel e... Qual que é o outro? E o Jackson. E o Jackson. E tem outros personagens também que em português é a Meleca, né? Em inglês é o Booger. Que ele era um cara no começo e depois ela é uma pessoa trans agora. É uma mulher trans. Exato. E aí uma das coisas, por exemplo, que nesse início a gente percebe que a relação da Meg com o Mog tá meio abalada ali, o relacionamento deles e tal. E é uma das coisas que vai também se desenrolando aí com o passar da história, né? E, cara... porque o começo é meio engraçado, assim, beleza, eles estão numa crise e tal, mas aí começa a se aprofundar e fica muito pesado, né? O final ali, caramba, é bem forte. Agora, assim, cara, quando eu comecei a ler, eu fiquei, putz, isso aqui parece uma sitcom bizarra, saca? Acho que tem muito esse clima também, assim. Sim. Como a gente falou, né? Tem a parte do drama e tal, mas é muito engraçado, cara. O time de humor do Simon Hansen é um bagulho, assim, que me pega muito, assim, sabe? É o tipo de humor que eu curto também. Tem uma bobeira inacreditável em um dos capítulos que é... O humor dessa parte é o Mog derrubando coisas lá na loja que eles vão. Tipo, é só isso, tá ligado? Eles estão indo tentar vender os patins lá da Meg e tal pra comprar mais drogas. E a bobeira, a coisa mais engraçada desse capítulo é isso. É só o Mog, em cada loja que eles vão, ele derruba tudo, tá ligado? E cara, inclusive eu tava falando pro Thiago que eu tava ouvindo um podcast de alguma loja de quadrinhos lá dos Estados Unidos e tal, que eles estavam fazendo uma leitura, né? O Simon Hansen fazendo uma leitura de um dos capítulos. Que é uma parada absolutamente engraçada. É justamente esse capítulo, sabe? E aí ele vai lendo e fazendo piada. Ele fala, e o Mog derrubou de novo as coisas. Meu Deus, esse Mog. Tipo, ele vai zoando, tá ligado? E ele é um cara que também, assim, eu acho legal de acompanhar as entrevistas dele, que ele é um cara muito, muito engraçado, né, cara? Ele tira sarro demais, assim. Por exemplo, uma das entrevistas... Por enquanto, acho que aqui do Brasil, pelo menos, as entrevistas que eu vi com ele foi só a do Rômulo. O Rômulo que trabalha na Veneta. Ele fez uma entrevista, né, tá lá no blog da Veneta, e nessa entrevista, por exemplo, dá pra perceber que ele é um cara que ele vai tirar sarro das tuas perguntas, ele vai sempre zoar de algum jeito, e se você for ouvir podcast, assistir no YouTube, você percebe, né, que ele é um cara que ele é muito desse jeito mesmo, assim, ele é muito engraçado, e, enfim, da mesma maneira que transparece nos quadrinhos dele, né. Caras, não sei o que mais que a gente pode falar aqui. Eu adotei um monte de coisa, mas eu já... Felipe, você quer falar um pouco sobre... O Hanselman, porque assim, eu acho que muito desse humor escatológico, com sexo bizarro, com drogas e tal, vem muito dele mesmo, sei lá, acho que outro quadrinista, exatamente, acho que outro quadrinista não conseguiria fazer esse tipo de humor de uma forma engraçada como ele faz, acho que ficaria muito forçado, né? Inclusive, nesse quadrinho tem um background da Meg, e que é total a ver com a vida mesmo do Hanselman, né? Sim, a relação dele com a mãe, enfim, eu também já li entrevistas que é exatamente isso, sabe? Tipo, fala aí, Felipe, tu ia falar sobre isso, né? Exatamente. Esse é o lance, tipo, ele conta que a mãe dele era viciada, né? Tipo, e o pai dele era aqueles bikers, motoqueiro, tá ligado? Que não parava num lugar só. E ele fala que, tipo, na Tasmânia, tipo, os amigos dele eram total, assim, trash, que nem os personagens, tá ligado? A galera que ficava, tipo, indo de uma brisa em outra sem chegar a lugar nenhum. Total. E, assim, a vida é basicamente isso, entendeu?
Vivendo em função do próximo baseado. Exato. Sim, sim. É isso, tá ligado? Mas é isso. E é interessante que tem uma entrevista. É uma coisa legal de procurar mesmo é as entrevistas dele no YouTube. Então, tem várias, e uma é melhor que a outra. Mas tem uma especial desse quadrinho que ele vai num programa tipo de manhã, daqueles programas de manhã, sabe? Que é uma entrevistadora séria. Essas paradas. Isso. Eu não lembro o nome do programa agora, mas é uma entrevistadora séria, tá ligado? Que entrevista outras pessoas e tal. Mas é bem interessante porque ela entrevista outras personalidades dos quadrinhos também. Mas aí ela vai entrevistar ele, e o Hanselman também é um cara que ele tem gênero fluido, né? Ele se veste de mulher, ele faz crossdressing desde que ele tinha 5 anos de idade. E aí ele foi, todo parlamentado lá, a conversar com ela e tudo mais. E ela, tratou, diferentemente de outras entrevistas que ele faz no mundo dos quadrinhos, que as pessoas já esperam falar com ele de forma bizarra, já esperam que ele vai responder de uma forma irônica e vai zoar. Então, ela fez uma entrevista absolutamente séria com ele, e ele foi, muito sério com ela, tá ligado? Ela, nossa, você tá realmente falando de assuntos muito, muito interessantes pra juventude hoje, sobre drogas, sobre a questão de sexo e a identidade sexual e tudo mais. E ele fica até impressionado, tá ligado? Que alguém levou o trabalho dele tão a sério. E é sério mesmo o trabalho dele, tá ligado? E eu acho que é mais a partir desse trabalho dele, do Mau Caminho. Mas eu achei muito interessante, essa diferença de perspectiva, tá ligado? A gente já aborda o trabalho dele como quadrinho, já vai, nossa, é zoeira, é inconsequente, é pra gente rir mesmo. Mas não, tem um lado muito sério no negócio, tá ligado? Tem um lado muito profundo e que vem e que passa essa realidade porque vem uma coisa que ele viveu, é uma coisa que ele vive, se dá pra dizer assim. Uhum. Eu vejo muitas resenhas falando sobre esse quadrinho, dizendo que, assim, meio que essa vida inconsequente que eles levaram durante todas as histórias anteriores começa a cobrar um preço, né? A cobrar um preço nesse Exato. volume aqui, né? E é bem que isso, né? Acho que é mais ou menos essa pegada mesmo. Gente, que mais, não que seja um negócio completamente dramático, pesado, até porque as partes dramáticas sempre tem alguma coisa para aliviar o peso delas, né? Mas ainda assim, principalmente a parte final, que é um flashback da Meg, que aí entra nessa questão da vida que ele teve quando era mais novo, enfim, né? E aí, acho que bate, né? Mesmo tendo alguns detalhes de humor aqui e ali, né, nessas sequências, acho que bate forte, assim. E é isso que dá essa profundidade, né? Porque também não adianta fazer só humor com alguns personagens, pois chega uma hora que isso acaba ficando... a validade se perde, né? Então, eu acho que... eu não diria essa curva que ele faz para algo mais profundo, mas essa maior nuance que ele começa a colocar na história e nos personagens, acho que vem uma hora perfeita, assim. Eu acho que ele amadureceu, né? O trabalho dele amadureceu desde o... Tem um vídeo dele bem interessante também, acho que tá legal depois a gente colocar na descrição do vídeo, que é ele muito, muito jovem mesmo. Eu tropecei nesse vídeo total no algoritmo do YouTube, que ele ainda tá fazendo os personagens dele antigos, tá ligado? É um desenho completamente diferente, ele ainda não tinha achado a Meg e o Mog e tal. Que inclusive vale dizer que é uma paródia, né? Porque existe essa série Meg e Mog, é uma série de livros infantis, clássica, acho que inglesa, se eu não me engano. E ele simplesmente copiou o nome é uma bruxinha e um gato, que é amigo dela, só que aí ele pegou os dois e fez eles serem namorados, tá ligado? E aí ele adicionou um G a mais no nome de cada um pra não dar problema de copyright, mas ele falou que ele tá esperando aí ser processado, até agora não rolou. Então ele vai ver até a hora que rolar, entendeu? Total. Uma coisa que eu perguntar pra vocês, porque eu só li esse, né, e agora eu tô lendo o Mega Rex. O lobisomem, o Jones, ele já tinha aparecido várias outras vezes na forma humana dele, ou não? Cara, eu acho que sim, faz muito tempo que eu li, mas eu lembro que a primeira história... porque ele trabalha, né, ele é casado, ele tem 2 filhos. Total. A mulher dele não aparece tanto, mas inclusive, não sei se já vale cortar, mas já cortando, tá rolando talvez a melhor história que ele já escreveu agora, sim. Que ele tá postando no Instagram, que é a saga do Covid, tá ligado?
Que é ele escrevendo sobre as coisas que estão acontecendo hoje dentro com os personagens dele e com aquela loucura toda. Cara, foi mais uma coisa que, tipo, me fez gostar ainda mais do trabalho dele, foi essa série que tá rolando no Instagram. Ele tá postando, tipo, de E é um negócio febril, né? Nossa, ele posta todo absurdo. dia um mini capítulo, né? Acho que com 10 quadras ali. E eu acho que ele só deixou de postar um ou 2 dias, desde quando começou a quarentena. Então, Sim, o caralho, cara É uma tá... loucura. Ele até, acho que foi ontem, ou antes de ontem, eu vi um comentário dele em algum lugar, acho que no Twitter, ele falando que ele só não posta quando ele não consegue desenhar, tipo, quando fisicamente ele não tem capacidade de sentar e desenhar, entendeu? Uhum. E tipo, foi acho que 1 dia, 2 dias, em Isso quantos é muito meses bom. já, né? Ele falou, nessa entrevista, inclusive, pra Veneta, né? Ele comentou lá que ele queria, na verdade, continuar fazendo zines e tal, mas a gráfica lá da cidade dele fechou. Tipo assim, aí o jeito era fazer na internet, ele não gosta tanto, mas o jeito é fazer na internet, tá ligado? Aí os posts Ele tá dele são morando em maravilhosos, Seattle, né, nas né? entrevistas. Agora ele mora em Seattle, né? Aham. É vizinho da loja da Fantagraphics Vizinho lá. da Fanta, Se ele se exato. bobear, ele mora lá na loja. Se bobear. Igual o Carlos quando ele morava na Ugra. Exato, nossa. até outro dia, né? Até outro dia eu morava exato. ali embaixo da escada. Embaixo né? da escadaria da Uber. Todo Nossa, mundo sabe foi um disso. momento um pouco nostálgico agora, né? Acho que a gente foi Saudade. impactado pela temática do quadrinho também. Tá louco. Total. Acho tá que bom, também, tá acho que bom. vale falar da curiosidade, mais uma curiosidade sobre o Simon Hansen, que ele é casado Ah, com boa. os quadrinhos, tá ligado? É boa, essa história é boa. Essa história é boa, Depois história é coloco sensacional. o vídeo também na descrição, mas ele casou com os quadrinhos num evento, acho que foi na entrega do Ignatz, né? Ele tá todo 2017, vestido. né? 18, sei lá. Acho que foi por aí. Ele se vestiu de noiva e casou com os quadrinhos, tá ligado? E aí acho que foi o Michael DeForge que leu a declaração de como se ele fosse os quadrinhos. E aí o casamento é feito e ele lasca um beijaço no Gary Groff, que é o editor-chefe da Fantagraphics, tá ligado? Um beijo de, sei lá, 5 minutos eles ficam se beijando ali. Então ele é oficialmente casado com os quadrinhos. E o negócio mais doido é que nesse evento aí, em que ele ia casar com uma entidade, né? Uma instituição, ele conhece a mulher que hoje é a esposa dele, né? Sim. Então, é muito doido. A vida dele é o que ele coloca no quadrinho, cara. Essa loucura aí mesmo. E assim, é legal que no final desse quadrinho ele coloca lá, tipo, esse quadrinho não é recomendado para menores de 18 anos. Se você leu essas coisas que estão aqui, esqueça tudo, tá ligado? Exato. Mas sei lá, eu acho que é um quadrinho interessante, principalmente esse aí, para as pessoas verem como que é esse tipo de vida, tá ligado? Sim, sim. Total. É divertido Cara, e ao mesmo tempo ele alerta sobre algumas coisas. Mas é divertido. Sim. Não, e, ó, uma coisa que me veio à cabeça agora é que, assim, esse tipo de humor escatológico, com drogas, com bizarrice e tal, a gente tem vários quadrinistas, artistas muito bons aqui no Brasil, né? Então, Total. enfim, talvez o lançamento desse porte abra caminho para outras pessoas conhecerem o trabalho do Vitor Bello, do Diego Gerlach, da Emily Bona. Não é porque, querendo ou não, do Kainan Lacerda. Porque, querendo ou não, Kainan Lacerda, é o que eles fazem aqui também, né? Kainan, que é super fã, né? Do Exato. Nossa, eu vejo muito do trampo dele aí, tipo, nas falas dos personagens e tal. Vocês acham que vale comentar, assim, alguns momentos marcantes? Não é foda, né? Porque a gente entra em spoiler, assim. Mas, assim, sim. o começo do quadrinho já... O começo do quadrinho já é maravilhoso, que é a Meg, eles conversando, né? Que, porra, a coruja foi embora e eles estão sem grana pra continuar pagando o aluguel, e agora? O que eles vão fazer? E, tipo, Sim. eles estão... O a Meg coruja fala que bancava a galera talvez... quase tudo, né? Então... Pô, talvez você tenha que arrumar um emprego, aí ele fica... Porra, tipo, ele fica boladaço. Fica muito puto, né? E aí a Meg, ela vai lá, vai ter uma reunião, né? Uma revisão da assistência social lá dela. Nossa. E aí tem todo um plano mirabolante pra ela continuar recebendo auxílio. Essa cena é bizarra. E o Mog indo procurar emprego com o currículo amarrado na costa, né? Caramba, é muito idiota, mas é muito engraçado, é maravilhoso, assim. É muito besta. Isso é bem o início do quadrinho, só pra vocês sentirem mais ou menos o clima, assim, né? Aí depois acontece mais de 1 milhão de coisas que... Não, é engraçado a capacidade do Hanselman de, tipo, de
digamos, um enredo simples, que é o quê? Amigos se drogando. Ele conseguir tirar tanta situação diferente e única, né? Tipo, que não se repete, assim. Vai, esse quadrinho tem o quê? Tem acho que 200 páginas? Não, acho que 170, mais ou menos, né? Não tem uma... Assim, óbvio que algumas cenas eles estão tentando, igual a parte que o Carlos comentou, que eles querem vender os patins da Meg, então eles estão indo em várias lojas de penhores para ver qual dá mais droga, dinheiro, né? É isso. Exato. Então, bom, ali você tem uma repetição da mesma situação, mas ainda assim ele consegue fazer cada visita à loja um negócio completamente único e diferente, né? Sei lá, é difícil ficar entediado com esse quadrinho. Nossa. Apesar de ser um negócio bem simples, né? Um enredo, tipo, mais simples acho que impossível. Sim. É bem, tipo, é linearzão, né? Tipo, a história vai acontecendo e é isso aí. Mas eu acho que a gente deu um panorama geral pra galera se interessar pelo quadrinho mesmo e, tipo, descobrir depois as situações. Porque se a gente for ficar falando as situações realmente, a gente, tipo, acaba até estragando um pouco. Porque tipo, é tanta coisa que você não espera que vai acontecer, que é legal, tipo... Tanta coisa que você não espera, né? Caramba. Como a cena com um personagem do McDonald's, por exemplo. Aí fica aí pra quem lê. Quando você chegar nessa parte, você vai lembrar desse comentário. Pra mim, o mais marcante aqui são as páginas do... Eles estão no estacionamento e o Jones, digamos que ele exagerou, tá ligado? Pra mim, esse é um dos momentos mais fodas. E vamos falar da tradução, né, do Gerla, que eu acho que ficou bem legal, cara. Ficou bem massa. As expressões, assim, eu curti bastante, assim, sabe? Nossa, teve uma que eu rachei de rir, que eu já tinha lido esse pedacinho em inglês, mas em português foi absurdamente melhor, tá ligado? Porque ele colocou a expressão perfeita, tipo, que a gente fala mesmo aqui, tá ligado? E deu muito certo. Às vezes não dá muito certo, né, quando você faz essa tradução adaptativa. Eu acho que aí deu bastante certo, cara. Tem uma parte que o Jones fala, vamos arregaçar, que eu achei muito engraçado, tá ligado? Tipo, cara, pô, demais. Gente, tá acabando o tempo aqui, a meia hora, eu acho que é melhor a gente encerrar, né? Sim, vai acabar o meu vídeo aqui também. Boa. Gente, Mau Caminho, do Simon Hansen, o lançamento da Veneta, baita quadrinho aí, a gente indica muito aí pra vocês. Então é isso, aqui embaixo links, como sempre, redes sociais do pessoal também aqui, financiamento coletivo do Papuzine. Gente, dê um tchau de vocês aqui, vocês têm 20 segundos pra isso. Tchau. Valeu, pessoal, até a próxima, e até o vídeo do Tomini. Ou Tomina. Exato, até o vídeo do Tomini. Tomineira, né? Tomineira. Valeu, gente. Valeu, caras. Obrigado aí. Valeu, até mais. Falou, pessoal. Até a próxima. Foi show, hein? Gostei desse vídeo, hein?